Eu comecei a minha vida profissional aos 17, já comentei aqui, fiz 60 esse ano, lá se vão 43 anos de trabalho. E comecei a trabalhar no primeiro ano da faculdade, né? E quando eu me formei, fui contratado pela Editora Abril, onde eu fiquei 20 anos, e quem me contratou foi o jornalista Thales Alvarenga, que eu admiro muito, que infelizmente partiu cedo, partiu aos 61 anos. Aproveito até para mandar um beijo para a Tina, mulher dele, uma amiga queridíssima. E eu cito o Thales porque ele brincava com uma mania que eu tenho e tenho de fazer conta. Nem tudo pede conta, autoriza conta, encomenda conta, mas em algumas ocasiões, para a gente fugir do achismo, é bom fazer uma conta. E todo mundo tem direito a achar alguma coisa, a ter uma opinião, mas entre você achar alguma coisa e aquilo ser verdade, às vezes vale a pena você dar uma checadinha, né? E em certas situações, aquilo que a gente acha não resiste a um processo de checagem, que as contas ajudam a gente a fazer. Citei outro dia aqui um exemplo muito simples, muito objetivo. Tem gente que acha que armar a sociedade é uma boa forma de combater, reduzir a criminalidade. Tem gente que acha que armar a sociedade atrapalha, até aumenta a criminalidade. E aí eles ficam discutindo isso e não apresentam um dado que sustenta o que eles dizem. É na base do gogó. Aí quando eu quis entrar nessa discussão, eu antes fui me informar, fui fazer uma conta. Relatei aqui, peguei aqui de 2017 para 2023, aumentou em todos os estados o número de armas. E, portanto, isso tem que ter uma consequência sobre alguma estatística. Peguei as estatísticas do número de homicídios em cada um dos estados nesse período de 6 anos. Então, vamos concordar que se armar a sociedade fosse uma saída para reduzir a criminalidade, o número de homicídios teria que cair em todos os estados. E que se a tese contrária fosse verdadeira, o número de homicídios teria que ficar igual ou subir em todos os estados. Aí fiz as contas. Não é fiz, né? Quem fez foi o Excel. As contas não são minhas, as contas são dos dados das bases estatísticas. E constatei que em 14 estados a taxa de homicídio caiu, em 13 ela aumentou, ou seja, não há relação entre o número de armas numa sociedade e o número de homicídios. Por que eu estou falando disso hoje? Porque, ao contrário do que sugere a intuição, as estatísticas mostram que governos com trocas no primeiro escalão com muita frequência podem ser mais eficientes do que governos com um ministério mais estável. A gente acaba repetindo, não, o que falta é estabilidade, o governo tem que ser mais estável, e isso é um mito, o mito da estabilidade do primeiro escalão. Olha só, o presidente Lula, ele deu uma entrevista essa semana, deu várias, mas numa delas ele prometeu o seguinte: se o ministro das Comunicações, Juscelino Filho do União Brasil, for denunciado, ou seja, indiciado pela Polícia Federal por suspeita de corrupção, ele já foi. Mas se o Ministério Público oferecer uma denúncia ao Poder Judiciário, ele está fora. Aí ele sai. Ou seja, ele estabeleceu um marco. Se isso acontecer, e tudo indica que vai acontecer, o presidente Lula vai fazer a 5ª troca ministerial dele. Ele trocou a Ana Moser pelo André Fufuca no Ministério do Esporte, trocou o Flávio Dino pelo Ricardo Lewandowski na Justiça, o Dino foi para o Supremo, trocou o Márcio França pelo Silvio Costa Filho no Ministério dos Portos e Aeroportos e trocou o general Gonçalves Dias por Marco Antônio Amaro dos Santos no Gabinete de Segurança Institucional, que é uma secretaria, mas tem status de ministério. O presidente Lula completou hoje 544 dias de governo. Fez 4 trocas. Pode ir para a 5ª. 4 trocas em 544 dias de governo dá uma troca a cada 136 dias de governo. Claro que não é assim, né? Dá 136 troca, mas é um jeito de apresentar o dado. Isso faz do governo Lula 3, pelo menos até agora, um dos governos mais estáveis da República do ponto de vista administrativo. Se a gente pegar de Deodoro da Fonseca até hoje, contando
juntas militares e tal, aliás, contando as juntas militares, a gente teve 39 ocupantes na presidência. Aliás, tirando as juntas, senão daria mais. Que a gente teve a junta em 30, teve a junta em 69, mas vamos deixar 39 sem as juntas militares. Se a gente ranquear os governos por esse critério de a cada quantos dias houve uma troca ministerial, o Lula 3 estaria entre os 10 mais estáveis da República. Se tirar a República Velha, se tirar os governos militares, porque o Costa e Silva foi muito estável nas trocas, ele seria o mais estável da República ao lado do Getúlio Vargas, que também tem uma troca a cada 136 dias. Claro, alguém vai dizer, e é verdade, a gente está comparando o governo encerrado com o governo em curso, e as trocas ministeriais ocorrem mais na segunda metade do governo do que na primeira metade do governo. Mas só para provocação está aí o dado, né? E por que é interessante olhar isso? Porque, olha só, se estabilidade fosse sinônimo de gestão vitoriosa, a gestão Lula 3 seria muito melhor, mas muito melhor, do que a Lula 1 e 2. E outros governos, vamos ver. Ninguém discute que o governo Fernando Henrique foi um governo exitoso, e foi exitoso. Ninguém discute que a primeira passagem do Lula pelo Palácio do Planalto, 1 e 2, mais 1 do que 2, mas foi vitoriosa. Tanto é que ele elegeu a Dilma, saiu com uma popularidade incrível. Ninguém discute que Michel Temer fez um governo com realizações importantes. Importantes. Pois esses 3 governos estariam entre os mais instáveis da história, por esse critério de troca ministerial. FHC fez uma troca a cada 41 dias. Nós estamos falando que o Getúlio foi uma a cada 136, que o Lula atualmente é uma a cada 136. Fernando Henrique trocou um ministro a cada 41 dias. É o 10º governo mais instável da história por esse critério. Lula 1 e 2 foi o 9º mais instável, trocava a cada 38 dias. E todo mundo, quando compara Lula com Lula, diz que Lula 1 e 2 estava melhor do que o Lula 3 está agora. O Temer, Michel Temer, que foi o 5º mais instável da nossa república, fazia uma troca por mês. Fez uma troca por mês. Ele perde para o Sarney, que estava em 4º lugar, com uma troca a cada 28 dias. Pega o Itamar Franco. Pô, foi o governo do Real. Pô, quem é que tem para contar, né? Pô, foi no meu governo que fez o Real, o governo dele que fez o Real. Uma troca a cada 17 dias. Ele só perde para o João Goulart, que era uma instabilidade em pessoa, que teve uma troca a cada 2 semanas. Isso contabilizando o período presidencialista dele com os 3 períodos de parlamentarismo. Teve 3 primeiros ministros. Pega esse período dele, uma troca a cada 2 semanas. Então, isso tudo para dizer que tem um folclore, tem um mito de que o ministério estável é importante para que o governo vá bem, para que o governo governe com tranquilidade. E não é bem verdade. Não é bem verdade. Dá para listar mais conquistas em ministérios de governos mais instáveis, aliás, né, em governos com ministérios mais instáveis, do que a gente imagina. Itamar, Fernando Henrique, Lula 1 e 2, por exemplo. Ou seja, a gente sai repetindo certas coisas, os analistas saem repetindo certas coisas, poxa, falta uma estabilidade. A estabilidade que a gente precisa é uma estabilidade institucional de outro tipo. É uma estabilidade de respeito às instituições, é uma estabilidade de um poder respeitando o outro, não fazer o que o Supremo está fazendo, que é se meter na alçada dos outros, e como ele é o Supremo, ele diz que não está se metendo, está simplesmente cumprindo a sua missão constitucional, porque ele é o Supremo e ele diz o que é e o que não é intromissão de um poder no outro. Agora fez essa coisa de ficar discutindo quantos gramas de maconha uma pessoa pode carregar para ser considerado usuário. Ah, não, mas o Congresso estava demorando. E daí o Congresso estava demorando? O Congresso está demorando, vamos viver com isso. Não, mas eu não posso aceitar. Sim, porque você é o Supremo. Se eu falar que eu não posso aceitar alguma coisa, não muda nada. Mas se o Supremo diz que não pode aceitar, muda. Ah, mas nós somos provocados. Sim, mas quantas vezes o Supremo já foi provocado e decidiu que não era um assunto constitucional, né? Aí eles decidiram, arbitraram que tinham que interferir
no artigo 28 de uma lei porque eles quiseram. Porque eles quiseram, entre outras intromissões indiscutíveis. Como, por exemplo, o ministro Edson Fachin, que decidiu, a gente já citou aqui várias vezes, pelo absurdo da decisão, que a polícia do Rio de Janeiro não podia subir o morro durante a pandemia. Ou seja, ele devia mandar um bilhetinho para o tráfico. Olha, vocês, por favor, nesse período da pandemia, nada de vender cocaína, nada de vender maconha, nada de, sabe, de atirar com fuzil, guarda os fuzis e tal, porque a polícia não vai poder subir. Mas ele é o Edson Fachin, ele é do Supremo Tribunal Federal. Estabilidade é isso. Estabilidade é o governo federal não ficar fazendo uma regra atrás da outra, mudando a regra anterior e a sociedade correndo de forma atabalhoada para tentar entender o que está acontecendo, o que mudou. Na área tributária é um escárnio. É um escárnio. Não, mas com a reforma tributária tudo vai mudar? Vai mudar coisa nenhuma. Vai reduzir. Mas e o contencioso? 75% do PIB brasileiro em processos na justiça contencioso tributário. Sabe quanto é nos outros países? Nos países da OCDE, 0,3% do PIB. 0,3. 75 dá mais de 200 vezes. Para cada processo que tem nesses países, tem 200 aqui. Nós estamos comparando coisa com coisa, né? Porque é porcentagem. Então, isso é instabilidade. Agora, se troca o ministro A pelo ministro B, não muda nada. O ministro, o Itamar Franco teve alguns ministros da agricultura no pouco tempo do governo dele, durou 2 anos e pouco. Não mudou nada. Por quê? Porque a cabeça do Ministério da Agricultura não interfere na agricultura brasileira como interfere, por exemplo, a Embrapa. Lá você vai encontrar estabilidade. Ministro da Fazenda é diferente. Porque no Brasil a gente tem um ministro da Fazenda, que é o que interessa, e o resto. No resto dá para organizar. A Casa Civil é mais importante. Agora, trocar o ministro dos portos e aeroportos, que diferença faz? Aliás, se não nomear ninguém, que diferença faz? Nada, deixa vazio. Ninguém vai nem perceber. É por isso que não há uma relação direta entre estabilidade do primeiro escalão de um governo e eficiência governamental. Porque a gente tem ministérios que não querem dizer muita coisa. A gente tem as pastas porque elas representam um posicionamento político institucional para sugerir que a gente trata daquele assunto. O presidente Lula chegou a dizer sobre o governo Bolsonaro que, absurdo, tirou o Ministério da Cultura, né, que era ministério, virou secretaria e tal. Bom, mas mais importante do que ter ou não ter o Ministério da Cultura é ter dinheiro para fazer cultura. Se o dinheiro da cultura está no Ministério do Planejamento ou está no Ministério da Cultura, o que os artistas preferem? Verba de verdade no Ministério do Planejamento, numa pasta da Cultura, ou no Ministério da Educação, vai, porque realmente no planejamento não faz sentido. Ministério da Educação e deixa lá na Cultura, uma boa grana, ou nada de dinheiro com o Ministério próprio. Essa que é a questão. Os peixes não brotam no mar e no rio porque tem o Ministério da Pesca. Então, se tiver, se não tiver, se demitir, se não demitir, se trocar 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, não muda nada. E por que não muda nada? É que essa estatística ela nos permite afirmar que existe um mito da estabilidade do primeiro escalão do governo, porque as estatísticas mostram isso, onde você tem mini-governos com trocas frequentes, que são mais eficientes do que governos com troca, com ministérios mais estáveis. Por isso eu trouxe esse assunto hoje, a partir do caso do Juscelino, que pode ser a 5ª troca do presidente Lula. É isso aí. Não sei se você concorda, não sei se o doutor Erbeni concorda com a gente, não sei se você discorda, ou se o doutor Erbeni discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.